assentado à direita do Pai. Assentado à direita do Pai, tu reinas, Senhor. É o teu Espírito, é quem conduz este ministério. Glórias ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Amém. Queridos, como é bom a gente poder compreender a cada dia a mentalidade do Senhor, né? Saber que um dia nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente não tem a compreensão do quanto que isso nos estragou, como que nós perdemos o nosso propósito original, como que os propósitos do Senhor ficaram perdidos nos meios dos tempos. Mas eu creio que Deus é aquele que é poderoso para iniciar e é poderoso para terminar a boa obra que Ele começou. Toda obra tudo aquilo que a gente começa, irmãos, debaixo da orientação da carne, do nosso achismo, dos nossos pensamentos, dos nossos planos, um dia aquilo vai ter que se arruinar, não tem jeito. Quando você se entrega ao Senhor, quando você se lança aos pés dele, você começa a se humilhar, porque o evangelho da graça, ele é um evangelho que ele é muito puro. Jesus, quando ele estava no meio dos fariseus, ele não se sentia muito bem, porque ele tinha que compartilhar de lei com eles. Mas quando ele estava diante de pecadores, de pessoas indignas, ele compartilhava da sua misericórdia, da sua graça. E como que a lei ficou impregnada em nossas vidas, como que a lei, e quando a gente fala lei, porque só existe 2 ministérios, só. Mas eu conheço o ministério da Assembleia de Deus, eu conheço o ministério da Internacional da Graça de Deus, da Universal, da Batista, do Ouvir e Crer, mas só existe 2 ministérios. Um é o ministério que ministra a morte, ministra a condenação, para te trazer transformação. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3. E o outro ministério é o ministério que vai apontar para Jesus, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele realizou, porque ele não foi à toa para a cruz. Ele não foi à toa para a cruz. Quando a gente observa esses 2 ministérios, o ministério da condenação, que é o ministério da morte, que é o ministério de Moisés, e o ministério de Jesus, que é o ministério da graça, o ministério do Espírito, o ministério da justiça, só tem 2 ministérios. A diferença é o seguinte: um vai depender da sua intimidade para com Deus, vai depender do seu relacionamento para com Ele, para você experimentar. Uma das cláusulas do Novo Testamento, Hebreus capítulo 8, fala que eu imprimirei as minhas leis no seu coração. É Deus fazendo. Mas ele fala assim: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Por quê? Porque ele quis criar um caminho
para que você entrasse na presença dele, para se relacionar com ele e ser transformado por ele. Porque a única pessoa que pode nos transformar é ele. Ninguém tem o poder de transformar ninguém. A única pessoa que pode transformar nossas vidas é ele. E ele faz isso mediante aquilo que ele opera no nosso espírito. Mediante a fé que nasce no nosso coração. E isso é glorioso, e é glorioso mesmo, porque isso se dá num ambiente tão glorioso, irmãos. Deus tem ministrado muito a respeito do ambiente de glória. E você precisa desejar esse ambiente de glória para a sua vida. O ambiente de glória, você tem acesso a ele, não porque você é bom, você tem acesso a ele porque Jesus é bom. Porque Jesus é o justo. Hebreus capítulo 10, olha, entremos com ousadia pelo sangue de Jesus Cristo, nesse ambiente de glória. Irmãos, Deus esperou tanto por esse momento que nós podemos viver hoje, irmãos. Você não tem noção. Entendeu o coração de Deus? Porque em todo tempo Deus queria comunicar com o seu povo, mas só que ele só podia por meio de lei, por meio do mediador Moisés, que foi o mediador da lei do Antigo Testamento. Mas quando veio a plenitude dos tempos, a Bíblia fala que aquilo que estava em trevas virou luz, porque surgiu a oportunidade de nós adentrarmos no Santo dos Santos, de nós penetrarmos no ambiente de glória, desfrutarmos daquilo que Ele é e conhecermos Ele. É possível, irmãos, pela fé, porque o ambiente de glória nós acessamos pela fé, não é por sentimentos. E como eu falei, nós nos tornamos seres muito sensitivos, muito místicos. A religião estragou as coisas. Então tudo você tem que sentir. Se você não está sentindo, Deus não está. Se você está bem, Deus não está bem, Deus está. Se não está, Deus não está. Irmãos, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua carne. A sua carne toca esse mundo físico, mas o seu espírito toca as coisas espirituais. E se nós não aprendemos a andar por fé, nós vamos viver no meio de religião, fazendo sacrifícios, fazendo esforços, mediante aquilo tudo que já foi conquistado na cruz. Tudo que já foi feito na cruz. E nós simplesmente abrimos mão de uma grandiosa, uma gloriosa herança. Eu estou falando para pessoas aqui que aos olhos de Deus são pessoas de inestimável valor, sem fazer distinção, irmãos. Deus, quando olha para você, talvez você olhe, vê seu passado e estipula o seu valor. Deus, quando olha para você, Ele olha para a eternidade, e Ele fala assim: o valor deles foi o sangue de Jesus Cristo. O seu valor não teve nada nessa terra que pudesse comprar, teve que vir do céu, teve que vir da eternidade, o próprio Jesus Cristo, para estabelecer o seu valor. E se você não entender o seu valor, a terra não vai dar o valor que você realmente vale. O mundo, ele atribui o nosso valor pelo aquilo que a gente tem, pelo aquilo que a gente faz. Não, o nosso valor já foi determinado nos céus por Deus. Ele te amou e pronto, acabou. Mas pastor, eu tenho falhas. Eu também. Eu tenho fraquezas. Eu também. Mas o que você faz diante dessas coisas?
É isso que está a questão. Para qual ministério que você corre? Eu fico no meio do caminho. Não fica no meio não, você vai ser vomitado. Como eu falei, só tem dois, a quente e frio. O morno, não tem como. Ou você segue a risca da lei, guarda tudo que a lei diz, e se você errar, já era. Ou você se rende ao autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. O que houve com a sua vida? O que houve com o seu caminhar? De repente você ouviu o Evangelho, você entregou sua vida para Jesus, sentiu a presença dele, fala, agora que eu senti, eu só nasci de novo. Aí depois que você parou de sentir, fala, cara, eu acho que eu não nasci de novo. Aí você começa a seguir um monte de regras, se envolve no fazer, desenvolve a sua justiça própria muito bem, começa a construir castelos, começa a construir uma torre, uma imagem, autoimagem terrena, quando Deus, o caminho que Ele tem para você é o ministério da justiça, pelo qual Ele imprime a imagem de Jesus Cristo dentro do seu interior. Isso só pode acontecer no ambiente da graça. Esse ambiente que nós estamos aqui hoje, em que a graça, os feitos de Jesus, as grandiosas obras dele são proclamadas. Tem coisas, irmãos, que eu creio que na hora que nós estamos falando sobre a justiça de Deus, Deus, ele como se pegasse a sua cabeça e levantasse assim, levanta a sua cabeça, meu filho. Ele mesmo. Abre em Salmos, no capítulo 38. Olha como que o salmista Davi retrata uma vida debaixo da lei, debaixo do pecado. Amém? Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão pesou. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem a saúde dos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades submergem a minha cabeça, como carga pesada excedem as minhas forças. Olha os sintomas, quando você... Olha os sintomas do pecado, da lei. Quando você está perdendo forças, é porque você está com o pé no ministério da condenação. Está perdendo forças. As trevas estão pesando sobre sua cabeça. O jugo está pesado. Você acha que Deus está pesando a mão. Mas isso é o ministério da condenação. Aí ele continua. 5. As minhas chagas se tornaram fétidas e purulentas por causa da minha loucura. Então tudo você atribui ao seu feito. Eu fiz, e por isso que eu estou assim. Está entendendo? Porque eu errei lá atrás, eu estou pagando agora o preço. 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando o dia todo. Para um pouquinho. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por um desses sintomas aqui. Sim ou não? Sim. Aleluia. Aí, no 7. Pois os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou gasto e muito esmagado. Dou rugidos por causa do desassossego do meu coração, da ansiedade do meu coração.
Nossa, agora eu acho que eu alcancei todo mundo. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo, o meu suspirar não Te é oculto. Sabe aquele sentimento de que, bom, Pai, eu estou aqui nessa carga pesada, nesse sentimento, sofrendo essa condenação toda, sofrendo esse peso todo, por causa dos meus feitos. Mas, quando a gente estuda a Bíblia, isso aqui é um prato cheio para quem é do ministério da condenação. Isso aqui é um prato cheio. A lei, ele é um prato cheio para te condenar. Mas pastor, a lei não é de Deus? Ela é santa, ela é de Deus. Mas ela só veio com o objetivo mostrar o quanto você é pecador e o quanto você depende de um Salvador. Ah, eu consigo, consegue nada. Quem conseguiu praticar toda a lei? Então, se não é por aí, é por outro caminho. Porque na verdade, esse aqui é o retrato daquilo que passou por Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus estava na cruz, a ira de Deus estava sobre ele. O julgamento de Deus estava sobre ele, ferozmente. O julgamento da lei estava sobre ele, ferozmente. Não fiquem escandalizados, porque ele estava lá no corpo do pecado, porque ele estava lá representando o seu pecado e o meu pecado. Pastor, é isso mesmo? Aleluia. Olha o que diz assim. Olha o que diz. No versículo 21. Não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim. Quem que falou? Meu Deus, por que me desamparaste? Quem, irmãos? Aleluia. Mas eu quero chamar a atenção para você, porque isso tudo Jesus Cristo passou na cruz, irmãos. Desde o momento de Getsêmani, ele começou a suar gotas de sangue, porque ele estava expiando o nosso pecado desde aquele momento. Ele estava redimindo-nos. Ele estava recebendo o peso do pecado sobre nossas vidas. Ele estava em trevas, irmãos. Entenda, Jesus é luz. Mas a partir do momento que ele falou: cumpra em mim a tua vontade, faça de mim o teu querer. É aquilo que está em Hebreus capítulo 10. Um corpo me preparaste, um corpo para ser ofertado na cruz, um corpo perfeito, como de um novilho, como de um cordeiro imaculado, estava sendo preparado naquele momento. Entenda as emoções de Jesus. Esses sentimentos são as emoções de Jesus na cruz, sentindo o peso do pecado, o peso da ira de Deus, irmãos, para que você nunca se sentisse pesado mais. O que é isso? Se chama a justiça de Deus. Isso se chama aquilo que ele fez, porque ele foi desamparado, para que ele pudesse dizer assim: olha, nunca te abandonarei, nunca te deixarei.
Mas entende, a gente às vezes, uma palavra como essa, às vezes é difícil compreender, porque a cabeça nossa ficou tão cheia de justiça própria, que a gente sempre pensa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso realizar algo. Aí eu te pergunto, se alguém trabalhou penosamente, sabe quando você está não vou citar um outro exemplo. Sabe quando tem uma pessoa que trabalha penosamente, eu falo assim, eu estou trabalhando por você. Penosamente. Ele vai falar assim, mas fica tranquilo, eu estou fazendo isso por amor. Você descansaria ou ficaria preocupado? Vocês são inteligentes? Eu vou trabalhar duro, fica tranquilo que eu estou com disposição para isso. E vou prover algo poderoso para a sua vida. Porque isso é que Jesus Cristo fez na cruz. Ele trabalhou penosamente. Por quê? Porque ele pecou? Não. É aquilo que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Naquele momento era o corpo do pecado. Ele sentiu as trevas, ele sentiu o peso da ira, ele sentiu tudo, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Adão gerou pecadores, Jesus gerou justos. Justos pela desobediência de um. Pela desobediência de um. Pela desobediência de um. Fala, pela desobediência de um. Está querendo falar em línguas? Pela desobediência de um, a morte reinou, irmãos. Mas pela obediência de um. Você não para questionar a Bíblia. Não é pela obediência de todos, não é pela obediência de um. Quem é esse que obedeceu? Fielmente na cruz, sem pecado, perfeito, ainda recebeu o cargo do pecado, para te fazer justo. Eu vou te mostrar. Você viu no versículo no 3, não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Deixa eu perguntar um negócio para você. Como que os nossos ossos são fortalecidos? Não é tomando sol? A maior fonte de vitamina D, que é a vitamina D que fortalece os ossos, vem do sol. 90% vem do sol. Mas entenda que enfraquecimento dos ossos é o símbolo do aguilhão do pecado, o aguilhão da morte. Ossos enfraquecidos quer dizer estrutura caída. Porque o que sustenta um corpo são os ossos. E naquele momento houve densas trevas, para que viesse nascer o sol da justiça. O sol da justiça faz com que você erga-se diante do Pai.
e sustente todo o seu corpo espiritual. Toda vez que você ouve da palavra da justiça, toda vez que você ouve aquilo que Jesus Cristo fez, que você entende, compreende a justiça que Ele fez para a sua vida, Ele está fortalecendo os seus ossos espirituais, o seu esqueleto espiritual, aquilo que te mantém de pé espiritualmente. Porque o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo, está ensolarado, está fortalecido, está com vitamina D, por causa da justiça. Aleluia! Quando eu ouvi isso do Espírito, eu falei, meu Pai. E o que diz a respeito do sol da justiça? É porque quando você entende verdadeiramente que você é justo, por causa dos feitos de Jesus, você se abre para tomar sol, irmãos, espiritualmente, você se fortalece, sua estrutura espiritual ganha força, ganha identidade, você passa a ter energia, porque o sol produz energia, amém? Amém. Por isso que Jesus falou, trabalhar enquanto é dia, porque de dia eu tenho força. Trabalhai quando você está no ministério da justiça, quando você está no ministério da graça, que você entende que não é pela sua força, é pela força que vem de Deus, é pela operação que Ele traz no seu espírito. Aí tudo que você faz, não é pela sua habilidade humana, é pela capacidade que vem de Deus para a sua vida. Ou você acha que eu estou fazendo aqui pela minha habilidade? Se tem um cara aqui hoje que não deveria estar pregando, que era eu falava, eu estou tão desanimado, com esses sentimentos aqui de Salmo 38. Mas a capacidade que tem a justiça de nos colocar de pé, diante das adversidades, aleluia, esse é o ministério da justiça. Esse é o ministério da justiça. Sabe quem que pega a lei e começa a te acusar? Você fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo. O próprio Satanás. Não, Espírito Santo, não. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado. Convencer que ele não pode se desvencilhar do pecado a não ser por Cristo. Porque ele veio convencer aquele que crê, aquele que está em Cristo, da justiça. Ele convence o homem do pecado, porque não crê. Mas ele convence o homem da justiça, porque ele foi para o Pai. Porque quando ele foi para o Pai, ele estava dizendo assim, eu ressuscitei para a sua justificação. Aleluia. O que acontece, irmão? Quando você entende essas coisas, o seu coração, ele se torna uma fonte de vida. Você jamais vai conseguir falar, estou derrotado. Você jamais vai conseguir falar, eu vou cair, eu vou desfalecer. Não, você só tem palavra de vida dentro de você. Não é, agora já não é mais uma confissão positiva. É uma confissão que sai do seu coração. É algo que brota. Como diz Isaías 61, o Senhor fará brotar justiça e o louvor. Esse é esforço. O ministério da justiça é muito maravilhoso. O ministério do Espírito. Aí não pensa que eu chego nessas conclusões acessando a minha capacidade intelectual de quando eu nasci até hoje. Eu não acesso essas coisas, irmãos. Essa revelação.
da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Eu não acesso as coisas da teologia. Eu não acesso da coisa do homem. Aleluia. Eu acesso essas coisas do Espírito. Aleluia. Como? Seja humilde. Usa o menor dom que Deus te deu, o dom de línguas. Começa a candorabalaxerequindarabalaba. Estou sentindo nada, eu estou sentindo oprimido, igual esse cara aqui. Eu estava assim hoje. Ajoelhava, ficava no quarto e nada. Estava lá igual uma pedra de gelo. Mas só que eu estava lá como sacrifício vivo. Minha carne não queria estar lá. Então, mas eu decidi no meu espírito de oferecer a minha carne. Por quê? Porque eu quero transformação da minha mente. Para transformar as coisas. Porque quando eu renovo a minha mente, eu tenho poder para transformar as coisas. É um poder dado por Deus. É aquilo que Ele traz no nosso espírito, na nossa mente. Uma revelação profunda. E quando Ele revela, irmãos, é uma coisa muito linda. Pastor, você viu isso? Não, eu creio nisso. Eu creio que quando eu estou cabisbaixo, e eu estou orando em línguas, porque o apóstolo Paulo falou assim, olha, orar em todo tempo no Espírito, para quê? Para você não ficar nesse estado aqui, de Salmo 138. E você entender que quem ficou nesse estado foi Jesus na cruz, para que você venha voar, mesmo nesse corpo, nos lugares altos, estar nos lugares altos do Espírito. E você ora em outras línguas em todo o tempo, ora no culto, fora do culto, no trabalho, tomando banho, todo o tempo. Se você não fizer isso, você não vai acessar as revelações que Deus tem para o seu espírito, os propósitos que Ele tem para a sua vida. Ainda que só de você já ouvir a palavra da justiça, você já é revigorado, mas Deus tem mais. Eu falei lá no início que uma das cláusulas da nova aliança, pela qual você acessa a sua herança, é que de seus pecados eu não me lembrarei mais. Por quê? Ele se lembrou tudo em Jesus. Ele pegou passado, presente, futuro, pegou tudo e derramou a ira sobre Jesus, irmãos. Eu acho que vocês estão duvidando. Abra comigo Hebreus capítulo 9. Olha o que diz Hebreus capítulo 9. Vou ler versículo 24, você entender que é sobre Jesus Cristo. Lembrando que, a partir dessa semana, nós estamos meditando em Hebreus, para nós compartilharmos na reunião de oração. Diz assim: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, fala, mas agora, na consumação dos séculos, fala assim, uma vez por todas,
se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Jesus aniquilou o pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio. O que é domínio, irmãos? É ele segurar na sua mão e te prender. Não, você está condenado. Você está amarrado, você está condenado, você está preso. Mas aí, você olha para o sacrifício dele, olha para o sangue. E você crê no sangue. Você recebe a revelação de quem você é em Cristo. Eu sou justiça de Deus. E já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Versículo 3. Diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, aquilo que ele estava sofrendo lá em Salmos 38. E por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Deus, na carne de Jesus Cristo, Ele condenou o pecado. Agora, quem passou a ser condenado é o pecado. Reverteu as coisas. A condenação passou de lado. O pecado não terá domínio sobre vós. Aí eu falo, eu vou sair agora pecando, que não tem condenação. Não! Eu vou correr para o braço daquele que me justificou. Eu vou correr para o braço daquele que me salvou. Eu vou adorar Ele. Por quê? Porque a outra cláusula da nova aliança é: e todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos me conhecerão como Pai. Todos me conhecerão como Abba Pai. Todos poderão ter intimidade comigo. Todos poderão conhecer os meus planos a seu respeito. Todos poderão conhecer a herança que eu preparei para eles. Porque a sua herança é acessada no ambiente de glória. Como diz lá em Colossenses, dando graças ao Pai que nos fez idôneo. Como que Ele nos fez idôneo? Nos fez capacitados, legalizados para participar da herança dos santos na luz, diante do sol da justiça, que brilha e me fortalece para usufruir tudo aquilo que Ele preparou para mim. Efésios capítulo 1, ele fala assim, olha, das riquezas da glória da sua herança nos santos. As riquezas da glória da sua herança. Porque, irmãos, você é celestial. Agora, se você pensar nas coisas da terra, viver nas coisas da terra, usufruir das coisas da terra, você não acessa o ambiente de glória. Você vai ficar nessa do sacrifício velho. Você vai perder aquilo, deixar de usufruir aquilo que Deus tem para você, que é muito melhor, muito maior, muito mais seguro. Mesmo porque não são as coisas dessa terra que me dá segurança. O que me dá segurança é a presença dEle. Porque Ele é a porção da minha herança. Ele é a porção da nossa herança, irmãos. Vamos colocar de pé. Aleluia.